ore pela palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore pela palavra em nome de Jesus. Pai, queremos dizer obrigado, Papá, por este momento, Pai Santo, o qual o Senhor estará nos alimentando por meio da Tua palavra. Falamos totalmente cativo a obediência à Tua palavra. É no poderoso nome de Jesus, falamos corações férteis, Pai Santo, nesta noite. Pai da graça, para que a Sua semente, Papá, possa brotar, possa germinar, possa crescer, Pai da graça, e dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Falamos, Pai Santo, corações receptíveis, é no poderoso nome de Jesus. Pai da graça, Pai Santo, liberta alguém por meio da Tua palavra nesta noite, cura alguém, Pai Santo, nesta noite. Pai Santo, traga paz, Pai Santo, o coração de alguém nesta noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Mova-te, Senhor, em favor da Tua igreja, é no poderoso nome de Jesus. Rabaxa, tereboxa, assim babacante, leboxania, em sotoropo, secretaria manta. Para a graça, a Tua igreja se recusa, Papá, a sair do mesmo jeito que entrou neste lugar. Alcança-nos, Pai da graça, nesta noite, é no poderoso nome de Jesus. Liberta-nos de nós, Papá, liberta das nossas próprias convicções, Rei da glória, é no poderoso nome de Jesus. Liberta-nos, Rei da glória, das correntes, Pai Santo, das ciladas do inimigo, é no poderoso nome de Jesus. Rabaçandereboxania, Esetelebebexatacapaya, Alabasute epoia, Elecoxania, Esetoropopoxata, Maracelia parana, Elecoxatarapapa, Ia praca teleboxa, Ia maçandarabacete, Elacatacapoia, Esetelebe, Ia papa encata, Ratacate, Esotoroboxana, Echatarapapacante, Elecoxatai, Elemasute epoia, Elecoxatai, Marasolia paradia, Recanta la basana, Eligada basalia, Elepapasatacata, Insetelebabasana, Eramasataravasaya, Esipapacose, Keteriawanta, La praca setelebabasana. É no poderoso nome de Jesus. Fala conosco, Papai, nesta noite. Dentro faça morada, Papai. É no nome de Jesus. Pai maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor Jesus, nesta noite. Pai Santo, reconhecemos diante do Teu trono, Rei da Glória, que somos indignos, Senhor, de nos prostrarmos diante do Senhor. Reconhecemos, Rei da Glória, que somos indignos, Rei da Glória, de que atente para nós, Senhor. Reconhecemos, Espírito Santo, Pai Santo, que é o homem, Rei da Glória, para que lhe deixe atenção, Senhor. Pai Santo, quem somos nós para que olhes, Senhor, para nós? Mas mesmo assim, Senhor Jesus, eis-nos aqui diante da Tua presença para buscar a Tua face, Senhor, e ouvir a Tua voz. Rei da Glória, venha ministrar ao coração do Teu povo, Senhor. Eis-nos aqui rendidos, Pai Santo, diante da Tua presença, para reconhecer que somente há um Deus e que existe eternamente, que antes que o sol fosse formado já era Deus, que antes que o homem do pó surgisse, o Senhor já era Deus. Rei da Glória, nos permita, Senhor, nesta hora, nos deleitarmos da Tua presença e nos prostrarmos diante do Senhor para reconhecer que igual a Ti não há outro Deus, aquele que é digno de honras e louvores, aquele que é digno de ser chamado Santo 3 vezes, aquele a quem os anciãos e os
da tua presença, Pai Santo, para nos deleitarmos, Senhor, daquela que é a tua atmosfera. Oh, ricanta rabragadão xarabassacata, ricanta rabragadão xequerebraça. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, és-nos aqui, Senhor, para nos prostrarmos diante da tua presença e para nos deleitarmos, Pai Santo, dessa que é a tua presença. Ó Rei da Glória, como Rei Davi, nos colocamos diante do Senhor para dizer: Senhor, remova de nós todas as coisas, mas não nos tires, Senhor, a tua presença. Não remova de nós a tua presença, Rei da Glória, pois é tudo que nós precisamos, Senhor Jesus, é tudo quanto nós precisamos, Pai Santo, pois as nossas almas, Pai Santo, elas, Senhor Jesus, desesperadamente anseiam pela tua presença, desesperadamente precisam de quem chamar Abba Pai, Abba Pai, Senhor, precisamos da tua presença, Rei da Glória. Então nesta noite, Senhor Jesus, venha falar ao nosso coração, venha falar ao bom pastor, venha encaminhar as tuas ovelhas. O Senhor diz que as tuas ovelhas, elas reconhecem a tua voz. O Senhor diz que elas reconhecem a tua voz e elas vão para onde o Senhor indica, porquanto são tuas ovelhas, Rei da Glória. Então, Pai Santo, neste dia, nesta hora, eu venho clamar no nome de Jesus. Apacenta, Senhor, as tuas ovelhas. Oh, Senhor Jesus, alimenta, Pai, a nossa alma, pois temos fome e sede da tua presença, Rei da Glória. Pai Santo, nós precisamos da água da vida, Senhor, aquela que quando bebermos, Senhor, não teremos mais sede, Rei da Glória. Nós queremos o pão que desceu do céu, Rei da Glória. Venha, Senhor Jesus, falar ao nosso coração. Venha falar ao nosso coração, Deus. Ansiamos, Pai Santo, pela tua presença. Ansiamos, Deus amado, maravilhoso Deus, príncipe da paz, Yahweh, aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que quando abre ninguém fecha, aquele que quando fecha ninguém abre. Oh Senhor, quem poderá se levantar contra a tua palavra, ó Rei da Glória? Pois a tua palavra diz que todas as coisas passarão, mas a tua palavra, ela permanecerá, Senhor Jesus. Nessa hora, Pai amado, venha ministrar a tua palavra aos nossos corações, venha ministrar aos nossos corações, Rei da Glória. Oh, ribragado xarabassa taramanto, oh, ricanta rabragado xarabassa catarra canta, ribragado xequerebraça taramando. Pai Santo, não viemos pedir, Senhor Jesus, nada além da sua presença, do seu doce Espírito Santo. Pai Santo, precisamos do Espírito que dá vida, precisamos, Senhor Jesus, do Espírito que aviva a nossa alma. Pai Santo, no dia de hoje, venha falar conosco, venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ainda estou na expectativa de ver um povo louvar o Deus de todos os deuses, o único que vive eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Saúdo a cada um de vós, amados irmãos, no santo nome do nosso Senhor Jesus, amém. Votos e pela certeza de que estão bem, porque creio que Deus tem guardado a cada um de vós. A Bíblia diz que nem sequer um fio do nosso cabelo ele deixa se perder, aleluia. Eu quero louvar o santo nome de Deus pela vida do apóstolo Adriano Lissani e pela vida da pastora Rita Lissani, aleluia. Creio que Deus tem os guardado e continuará a lhes guardar, aleluia. Pedir aos amados irmãos que tomem os seus assentos, amém.
Aleluia. Aleluia. Peço à igreja que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 6. Estaremos lendo 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6, aleluia. Não sei se já estamos lá. Não sei se já estamos lá. Aleluia. Estarei lendo em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e ele te recompensará. Aleluia. Irei repetir a leitura. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia. Aleluia. Durante o Sermão da Montanha, uma das primeiras vezes que Jesus pregou diante de uma multidão para ensinar os princípios do reino dos céus, ele trouxe para nós a ideia ou o desejo que Deus tem para a nossa comunhão com Ele, aleluia. Muitos de nós aprendemos que ser cristão, ser crente, tem a ver com aquilo que nós mostramos externamente. Se me virem com uma saia comprida, vão dizer que eu sou cristão. Se me virem a postar versículos bíblicos no meu WhatsApp, vão dizer que essa aqui é cristã. Estamos todos acostumados com essa ideia de que ser cristão é aquilo que eu mostro com a minha forma de vestir apenas e com aquilo que eu mostro e falo pela minha boca para as pessoas. Mas Jesus vem e diz: não sejam como os hipócritas, que estão muito preocupados em serem vistos, para serem aplaudidos pelos homens e reconhecidos que sim, esse é mestre, esse é pastor, esse é cristão. Mas preocupe-se que Deus tenha realmente o seu nome escrito no seu livro da vida, porque de nada adianta, amado irmão, te digo com toda certeza, que eu acredite que você é cristão ou que você acredite que eu sou cristão, e quando chegar naquele belo dia, o Senhor olhar para nós e dizer: eu não vos conheço, apartai de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. De nada adianta eu soar alguma coisa boa diante dos homens, porque eles não têm nada para me dar. Eu não posso vos dar a vida eterna, nem vocês podem me dar a vida eterna. Somente há um Deus, e um que é intermediário entre os homens e Deus, e esse é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos redimir das nossas iniquidades e nos dar a chance de ter a presença de Deus ainda nesta terra, e ter um presente que não há dinheiro no mundo que é capaz de comprar, que é a vida eterna. Eu me espanto muito com Pedro, mesmo sendo um simples pescador. Quando as pessoas que seguiam a Jesus inicialmente, que se consideravam discípulos, ouviram claramente a mensagem de Jesus e começaram a recuar,
começaram a desistir e viram que não é isso que nós queremos. E depois ficaram apenas os 12 e Jesus perguntou: e vocês também não irão como estes? E ele disse uma coisa muito interessante: para que iremos, Senhor? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Deus, para onde nós iremos? Não há outro que nos prometa a vida eterna a não ser o Senhor. Não estamos preocupados com o peso da cruz. Não estamos preocupados com os dias que vamos ter que jejuar. Não estamos preocupados, Senhor, por não ter aquela casa bonita, para não ter aquele carro bonito, Senhor. Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna, Rei da glória. Sabemos, Senhor Jesus, que somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, Rei da glória, não há carro nenhum neste mundo, não há casa nenhuma neste mundo, Rei da glória, que nos faça recuar como aqueles homens, pois percebemos que afinal de contas tudo é vaidade, é tudo para mostrar. A roupa que eu visto é só para mostrar, a casa que eu construo é somente para mostrar, mas a vida eterna é algo precioso, porque não vem do meu suor, ele não vem da minha herança dos meus pais, avós, não, ele vem de um Deus que mesmo sendo Deus se tornou homem semelhante a mim, pisou esta terra suja como eu piso todos os dias, comeu esta comida que eu como todos os dias, dormiu o sono que eu durmo todos os dias, cansou o cansaço que eu sinto todos os dias, apenas para me salvar. Então, Senhor, para onde eu irei, Rei da glória? Mas para quem mais eu irei, Senhor Jesus? Quem foi aquele que morreu na cruz do Calvário, a não ser o Senhor, Rei da glória? Então, sim, Pai amado, quando eu orar, eu entrarei no meu quarto, eu fecharei a minha porta, ninguém precisa saber que eu oro, ninguém precisa saber quantas horas eu oro, ninguém precisa sequer ouvir a voz da minha oração, ninguém precisa que eu grave e publique um áudio no Facebook a orar, não, Senhor, porque aquilo que é secreto, isso é valioso. Não há homem nenhum, Rei da glória, que precisa saber que eu oro, não há homem nenhum que precisa saber a dor do sacrifício de todos os dias para construir essa comunhão com o Senhor. Pai Santo, desde que eu ore, Rei da glória, porquanto não há nada neste mundo que eu possa desejar a não ser estar aos teus pés, Rei da glória, e reconhecer que somente o Senhor é Deus, que o Senhor me fez do pó, mas veio a esta terra para me salvar, que não tenho valor para as pessoas deste mundo, mas para o Senhor eu valio o teu precioso sangue, Rei da glória, porquanto o Senhor poderia ter criado outro homem, o Senhor poderia ter destruído essa raça que pecou diante de ti e ter feito homens melhores, mas o Senhor quis salvar esses que o Senhor criou primeiro. Então, Rei da glória, para onde eu irei? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna, Rei da glória. Então, amado irmão, nesta noite eu não vim te convidar para orar para ter aquele carro, não, amado, eu não vim te dizer isso, eu vim te convidar para ter um relacionamento realmente sincero e genuíno com esse Deus. Eu vim te convidar a se entregar para Ele de todo o seu coração, não para agradar a mim, não para agradar o nosso pai apóstolo Adriano, mas para conquistar o coração desse Deus. Para conquistar o coração desse Deus. Eu penso em Enoque, lá no Gênesis, no início, mesmo depois de Adão ter pecado, mesmo depois de terem surgido tantos outros homens maus, apareceu Enoque. A Bíblia não nos fala muito de Enoque, mas uma coisa a Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal forma que ele não poderia ficar mais nesta terra, e Deus tirou Enoque para perto dele,
tantos outros homens da Bíblia, homens que fizeram ou que Deus fez milagre através da vida deles, nós conhecemos. Mas quantos a Bíblia diz que andaram com Deus? Quantos a Bíblia diz que foram transladados para os céus e não experimentaram a morte? Quantos são que a Bíblia diz que o céu se abriu diante de seus olhos e viram o Senhor Jesus assentado à destra do Pai? Quantos são esses e o que esses têm de especial? Como é que poderemos experimentar a vida que eles experimentaram? Há apenas um segredo. Quando orares, fecha a porta do teu quarto e aquele que te vê em secreto, esse sim precisa saber quantas horas você ora. Esse sim precisa saber como é que é o seu jejum. Esse sim precisa que você fale que o ama ao Senhor. Esse sim precisa saber que o Senhor, que você o adora. Esse sim precisa saber que Ele é o único Deus que há para adorar. Esse sim precisa ouvir da sua boca que você não precisa de mais nada neste mundo a não ser a presença dEle. Eu não preciso saber o quanto você ama Deus. Eu não vou fazer nada com isso. Não vou fazer absolutamente nada com isso. Mas Deus quer que quando orares, entres no teu quarto, feches a porta e fales com Ele. Não para os teus vizinhos saberem que aqui tem uma pessoa que ora, mas para que os céus reconheçam que há alguém na terra como Jó. Aquele que quando todo mundo está a fazer o contrário, ele está a meditar dia e noite na palavra de Deus. Aquele que enquanto outros estão lá na rua a fazer aquilo que consideram importante, está com os joelhos dobrados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Rei dos Reis. A terra toda está cheia da sua glória. Para onde irei eu? Porque somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aleluia. Aleluia! Eu me espanto que naquela altura, provavelmente as pessoas que ouviam Jesus estranhavam e se perguntavam: mas como? Como é que eu posso orar apenas no secreto? Mas como? Se eu preciso que as pessoas saibam que eu oro, senão ninguém vai acreditar em mim. Amado, ninguém precisa acreditar que você ora. Apenas ore, porque há simplesmente um que precisa saber que você e eu oramos, e esse é Deus, porque o resto do mundo apenas verá os frutos. Simplesmente verão os frutos e dirão: não é possível, esses só podem ser cristãos, porque do jeito que eles andam, do jeito que eles falam, do jeito que eles se movem, do jeito que eles vibram, essa energia só pode ser de um cristão. Não precisam ver aquele teu post de João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo. Eles precisam sentir a tua vibração do amor de Jesus, a tua vibração que fez Jesus dizer: Senhor, afasta, Deus, este cálice de mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Que as pessoas possam sentir essa vibração do amor de Deus saindo de ti para essas pessoas. Porque no fundo, palavras nossas são apenas palavras. Podemos cantar de janeiro a dezembro, dizendo: eu sou cristão, eu sou da Igreja Ministerial Nova Aliança, a Igreja do Espírito Santo. Mas se o meu comportamento é um comportamento reprovável diante dos céus, do que isso me valerá? Apenas terei a alegria de pessoas dizerem: ela fala em línguas, ela ora 1 hora e nem se cansa. Mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Porque no fim de todas as coisas, haverá um Senhor que virá para esta terra e vai carregar a sua igreja.
E somente aqueles que forem à sua igreja terão a chance de ir com ele aos céus. Então, o que é realmente mais importante? O apóstolo Paulo, ele diz: do que vale para o mundo, do que vale para o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Do que vale ser como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, se isso significar perder a sua alma? Do que vale ser como o rico que pediu uma gotinha de água sobre a sua boca? Do que vale naquele dia Jesus aparecer e olhar para mim, para ti e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Sendo que passamos uma vida inteira dizendo que somos cristãos. Então, amado, o que realmente é importante? Que o homem pense que eu sou cristã ou que eu seja realmente cristão? O que importa, amado irmão, que eu ore uma hora aqui na igreja e as pessoas saibam que eu oro muito, sendo que na minha casa nem sequer o Pai Nosso eu faço. Do que vale, amado irmão, eu estar aqui diante de ti e te pregar esta palavra, sendo que à meia volta estou a fazer totalmente o contrário do que está a ser dito neste lugar? O que ganho eu fingindo ser uma coisa que não sei se um dia as consequências baterão à porta? Do que vale viver uma vida fingida se no fundo sempre a verdade irá aparecer? O nosso Senhor Jesus diz que não há nada que esteja coberto que não venha a ser encoberto, não há nada que esteja no oculto que não possa ser trazido à luz. Então, amado irmão, o que realmente importa? Que as pessoas pensem que eu sou cristã ou que eu realmente seja cristã. O que realmente importa? Que me admirem no Facebook porque eu posto muito sobre igreja. Ou que naquele dia eu seja arrebatada para os céus. Afinal de contas, por que é que aceitei Jesus? O que é que eu queria de verdade? Será que eu queria o dinheiro? Será que eu queria a casa? Será que eu queria as riquezas que Deus deu a Salomão? Ou somente queria a chance de ter um aposento no reino dos céus? O nosso Senhor, Ele disse em João: eu vou preparar-vos lugar, porquanto na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o que é que eu estou a buscar realmente? Será que estou a buscar o resto das coisas ou estou a buscar o reino dos céus? Qual é o meu foco quando venho à igreja? Qual é o meu objetivo quando saio de casa e digo vou para a igreja? Será que é para que os meus irmãos da zona verem que essa menina todo domingo vai para a igreja? Ou será que é para quando chegar aquele dia eu ser levada também para o reino dos céus? Qual é o nosso foco quando viemos para este lugar? Para que fingir para o irmão que não pode fazer nada por ti? Para que passar 30, 50 anos da sua vida? A palavra diz que a vida é um sopro. E nós nem sequer sabemos quando, nem a hora em que nós iremos desta terra. Então, para que perder este tempo tão curto e tão precioso, tentando enganar homens que não podem fazer nada por mim? Do que vale passar esses poucos anos? A palavra diz que é um sopro e pode terminar a qualquer momento. Então, do que me vale que as pessoas me digam ser cristãs se eu sei que no fundo não sou? Que eu sei que no fundo eu não tenho comunhão com este Deus? Se eu sei que no fundo eu nem sequer me importo com este Deus? Então, para que, amado, viver uma vida fingida? Se realmente a verdade é uma. O reino dos céus é tão real.
muito mais do que este mundo que nós vemos. E a palavra diz que os céus e a terra passarão, que não sobrará pedra por cima de outra pedra, que somente a palavra de Deus irá sobrar. Quando eu leio sobre o que Jesus fala do momento da grande depressão, eu fico com medo, porque eu sei que depois daquele momento não há volta, não há replay, não há uma sala em que vão dizer, você se arrepende, você vai dizer, sim Senhor, eu quero mudar. Quando o rico morreu, já não havia mais outro caminho. Abraão disse que não podemos fazer nada por ti, porque há um abismo que nos separa nós de ti e você de nós. Não há nada que nós possamos fazer, não importa se você foi o mais rico da sua cidade, nesse lugar não há nada que nós possamos fazer por ti. Porque somente se com a tua boca confessares que Jesus morreu para te salvar, que somente Ele é o seu Senhor e Salvador, realmente será salvo. Mas eu te digo que não há como esta palavra gerar fruto de salvação se você e eu não tivermos comunhão com este Deus. Não há de nada eu estar neste lugar, ou não vale de nada eu estar aqui todos os dias, repetir as orações que me mandam ou que me dizem para repetir, ler e acompanhar a palavra, gritar aleluia, aleluia, sendo que no fundo, eu nem sequer estou interessado em cumprir essa palavra. Que no fundo, só estou a fazer tempo porque não tenho nada para fazer no domingo. Sendo que no fundo, eu nem sei por que eu venho a esse lugar. Só venho porque dizem para vir ou porque todos estão a vir. Mas eu vim no dia de hoje para dizer, amado, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que te vê em secreto. E certamente naquele dia Ele dirá, oh filho meu, venha porque eis que há um quarto para ti no reino dos céus. Porquanto eu te conheço e o seu nome está escrito no meu livro da vida. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma coisa muda para sempre. Já não somos guiados pela nossa natureza, nós somos levados a obedecer a Deus, mesmo que não queiramos, porque há uma coisa dentro de nós que grita, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, não importa se eu quero ou não quero, simplesmente há algo dentro de mim que não pode aguentar um dia ser esse Deus, há uma coisa dentro de mim que se queixa quando eu não oro a esse Deus, há uma coisa dentro de mim que não fica normal quando eu não adoro esse Deus. Então, Senhor, para onde eu irei? Porque somente o Senhor tem as palavras da vida eterna, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos abrir o livro de Daniel, aleluia. Daniel, capítulo 6. Estarei lendo, aleluia. O título deste capítulo inicialmente vem Daniel na cova dos leões, aleluia. Versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino,
E sobre estes 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 5. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre, vive eternamente, assim que é. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dando graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Irei repetir o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada e entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto 4 janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Tem uma parte que me impacta muito. Como também antes costumava fazer. Amados, Daniel é um homem estranho. Ele ouve dizer que há uma lei que diz: se orarem ou adorarem a qualquer outro Deus, a não ser o rei Dário, a pessoa que for encontrada será lançada na cova dos leões. E quando Daniel ouve isso, a Bíblia nos diz que ele vai para o seu quarto. E nas 4 janelas que estavam no seu quarto, que davam a direção para Jerusalém, que era a sua terra, ele se colocava de joelhos e orava a Deus, ou melhor, orou a Deus, como sempre fez. O que isso significa? Daniel não correu para ir orar, porque Senhor, agora se eu continuar a orar, vão me lançar na cova dos leões, então Senhor, olha para mim, misericórdia. Não, ele foi, como sempre fez, para orar ao seu Deus, porque Daniel não era movido pelos acontecimentos que apareciam. Ele sabia que ele tinha um relacionamento com Deus. E todo aquele que sabe que tem um relacionamento com alguém, sabe que não pode ficar sem falar com essa pessoa, senão seria estranho. Não é como eu dizer que sou casada, mas fico um dia sem falar com meu marido. Que casamento é esse? Não há possibilidade de haver um relacionamento com alguém que eu mal falo. Que relacionamento é esse? Ou que relacionamento seria esse se eu apenas me dirigisse à pessoa com quem eu estou
para pedir favores, ou quando as coisas estão muito apertadas, ou de vez em quando, ou quando eu sinto simplesmente vontade de orar em línguas, deixa-me lá entrar no quarto só orar. Que tipo de relacionamento é esse? Que é baseado nas minhas vontades e nas minhas emoções. Que tipo de Deus é esse que adoramos desta forma? Daniel não foi movido pelo medo, porque ele sabia que me matem ou não. De uma coisa eu sei, não há outro aquele a quem eu pertença, a não ser o Deus de Israel. Então não importa se vão me lançar na cova dos leões, não importa se eu vou perder meu emprego, não importa se os meus vizinhos vão dizer isso e aquilo. Eu não vou deixar de orar, porque eu não oro quando as coisas estão bem, ou eu não oro apenas quando as coisas não estão bem. Eu oro todos os dias, eu oro toda hora se for necessário, mas eu não consigo ficar um dia sem falar com este Deus, porquanto não importa, Rei Dário, se você vai me lançar na cova dos teus leões, até pode ser, Senhor, que Deus não me salve, não tem problema. Eu não adoro este Deus por aquilo que Ele faz por mim, eu adoro por aquilo que Ele já fez por mim, porque somente há um que foi à terra do Calvário. Somente um se dirigiu com aquela cruz e disse: está consumado. Não existe outro que tenha feito isso por mim. Então, Rei Dário, não tem problema. Eu não vou deixar de orar por 30 dias porque o Senhor decidiu aqui na terra. Eu vou continuar a orar, aconteça o que acontecer. Mesmo que o trabalho não vá bem, mesmo que os negócios não estejam bons, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Porque eu não adoro por causa daquilo que Ele faz por mim. Eu adoro a Ele por aquilo que Ele fez por mim, porque o sacrifício da cruz do Calvário foi único e suficiente para limpar os meus pecados do passado, do presente e do futuro, e foi o único sacrifício aceito diante de Deus. Na visão de João, lá em Apocalipse, a Bíblia nos fala dos 7 selos. E João foi levado a contemplar os anjos e os anciãos a falar entre si. Mas quem é digno? Quem é digno de abrir os selos? E uma coisa João diz, ele diz: eu chorei e me entristeci porque não se achava na terra quem fosse digno de abrir os selos, porque somente há um que é a verdade, o caminho e a vida, que somente através dele nós podemos ir até o Pai, e esse é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu numa manjedoura, com bois, com cavalos e com animais, aquele que quando nasceu não vieram os parentes para lhe darem presentes, mas apenas vieram 3 reis que criam na profecia do Messias, porquanto ele nasceu por um único propósito, que é salvar a mim e salvar a ti. Então, amado, eu te pergunto nesta noite, afinal de contas, o que realmente importa? Qual é a coisa mais valiosa para mim e para ti? Qual é a coisa que, se Jesus aparecer para ti hoje e disser o que queres que eu te dê? Ou qual é a coisa que eu não posso tirar de ti? Qual é a coisa que mais desejas nesta vida? O que eu e o que o amado diríamos diante do Mestre? O que diríamos diante dele? Será que diríamos: Senhor, peço para não me tirar aquela casa de primeiro andar. Deus, aquele salário que eu recebo todo fim do mês, Deus, é isso que é mais precioso para mim. Senhor, meu marido, Senhor, como é bonito. Não, Deus, não lhe tire de mim. Mas não, eu espero que eu e o amado possamos dizer:
Como Davi, Senhor, remova tudo de mim, mas não me tire a tua presença. Não me tire a tua presença, porque, Senhor, não há nada, Senhor, que para mim seja valioso, a não ser a tua presença. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Que nós possamos, como Daniel, independentemente do que acontecer, seja a cova dos leões preparada para nós, ou seja aquele emprego para nós perdermos, ou qualquer outra má notícia, que possamos ser como Daniel, nos dizerem a má notícia e nós irmos como todos os dias para o nosso quarto e fecharmos a porta e dizermos: Pai amado, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos nos colocar de pé, aleluia. Aleluia. Peço ao amado irmão que feche os seus olhos. Eu não vou dizer o que tens que dizer. Tenho a certeza que o Espírito Santo já te disse. E depende de ti o que você quer dizer agora. Apenas diga o que está no seu coração. Porque Deus que te ouve em secreto, Ele não precisa que você grite. Porque Ele consegue ouvir até aquilo que você e eu pensamos. Aleluia. Então nesta hora, ore aquilo que está no teu coração. Eu não sei o que é, nem consigo saber, nem posso adivinhar. Mas também não preciso adivinhar, porque você não precisa que eu saiba. Então ore a teu Deus, como se estivesses no teu quarto, com as portas fechadas. O que tu dirias ao Mestre, se ele aparecesse diante de ti? O que dirias ao Mestre? Então diga isso nesta oração, aleluia. Estamos orando no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor Jesus, na tua presença. Assim como Daniel, Deus amado, Pai Santo, como costumamos fazer, eis-nos aqui, Senhor, para nos prostrarmos diante da tua presença e dizer: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Pai Santo, como Pedro, nos colocamos na sua presença para dizer: Senhor, mas para onde iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pai Santo, nesse jejum de 90 dias, Pai Santo, muito mais do que nos dar a colheita nas nossas vidas, clamamos por mais de si e menos de nós. Clamamos, Rei da Glória, pela tua doce e agradável vontade. Clamamos que o Senhor avive o que está morto em nós. Pai Santo, avive a sede que devemos ter de buscar a tua face. Pai Santo, aviva, Senhor, em nós a sede de te buscar outra vez, Rei da Glória. Aviva em nós a sede de te adorar outra vez. Aviva em nós, Senhor, aquele relacionamento, aquele primeiro amor de quando te conhecemos pela primeira vez. Oh, rabragadão, xarabassata, ricanta, ribragadão, xequeribraça. Espírito Santo, diante da tua presença, oramos, Senhor, tire-nos tudo, mas não tire de nós a tua presença. Oh, Rei da Glória, remova tudo de nós, mas não tire de nós a tua presença. Mas, Pai Santo, para onde mais iremos, Rei da Glória? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Oh, ricasi, ribragadão, xarabasicata, ricanta, rabragadão, xarabasekete, rabragadão, xaramando, recanta, ribrasacata, ribragadão, xarabasica, ricanta, ribragadão, xarabaseque, recaricanta, rababagadão,
seu povo, eis aqui o seu povo, eis aqui o seu povo, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor terá misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. Então eu clamo, Pai Santo, nesta hora, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos permita, Rei da Glória, ter um encontro com o Senhor neste dia. Pai Santo, leve alguém no dia de hoje a te aceitar de verdade, leve alguém no dia de hoje a se converter de verdade, leve alguém, Senhor Jesus, a ser como Saulo, que mudou o seu nome para Paulo, porque quando ele teve um encontro com o Senhor, nada mais foi igual. Rei da Glória, nos leva no dia de hoje a alcançar os céus com a nossa oração. Leva-nos no dia de hoje, Rei da Glória, a te adorarmos em espírito e em verdade, Senhor, porquanto nada nos valerá, Senhor Jesus, uma vida fingida de cristianismo, se não te conhecermos de verdade. Oh, ribragadão shekeri karabrasata, ricanta ribragadão xarabasekete, ricanta ribragadão xerebasekere karibabagadão xa, ribrasa, ricanta ribragadão xerebrasa karabagadão xaramando. Espírito Santo, enche alguém no dia de hoje outra vez. Enche alguém neste lugar. Enche alguém neste lugar, Espírito Santo. Faça borbulhar a tua água da vida, a tua água viva, Pai Santo, em nosso ventre. Em nome de Jesus, nesta hora, clamamos, encha-nos da tua presença. Encha-nos da tua presença. No nome de Jesus, Rei da Glória, encha-nos da tua presença. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Oh, ricanta, ribragado, xarabrasata. Menos de nós, Senhor, e mais de ti, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, mais de ti, Papá. Mais de ti é nós, Rei da Glória. Manifesta neste lugar o teu Espírito da vida. Venha, Senhor, avivar aquele que não se lembrava mais da última vez que orou diante do Senhor. Venha dar vida, Rei da Glória, aquele que não se lembrava mais como era estar na tua presença. Oh, ribragadão, cheque rebrasa, ricanta, ribragadão, chá, rabrasa, ricanta, ribragadão, cheque rebrasa, que ribragadão, chá, racanta, ribrasi, caricanta, rabragadão, xarabasata, ricanta, rabragadão, che, ricaribrase, que rebragadão, xarabasata, ricanta, ribabagadão, che, que ribrasi, caracanta, oh, rabragadão, che, que rebabagadão, xaramanto, ricanta, ribrase, que ribragadão, xa, ribrasata, racanta, ricaribragadão, xa, ribrasi, ricanta, ribragadão, xarabasa, ricanta, racaribragadão, che, que ribrasa, ribragadão, xaramanto, ricanta, ribragadão, che, requece, ribrase, que te, ricaricanta, ribragadão, xa, ribrasi, ricanta, rabragadão, che, que rebrasi, caramando, ribragadão, che, que rebrasa, taramando. Oh, Senhor, mais de ti, menos de nós, mais de ti, menos de nós, Rei da Glória. Venha avivar, Senhor, alguma coisa dentro de nós. Venha avivar alguma coisa dentro de nós, Senhor. Não nos permita sair desse lugar, Rei da Glória, sem estarmos cheios da tua presença. Não nos deixa sair, Papá, deste lugar sem estarmos cheios da tua presença, Papá. Em nome de Jesus, Rei da Glória, venha encher, Pai amado, esse lugar da tua doce e maravilhosa presença. Espírito Santo, encha-nos. Encha-nos, encha-nos, Senhor. Encha, Senhor, este lugar da tua presença. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Encha-nos, Rei da Glória, da tua presença. Oh, Deus maravilhoso, encha, Pai Santo, os nossos corações da tua presença. Pai Santo, porque não há nada, Deus amado, de que nós realmente precisemos do que da sua presença, Rei da Glória.
glória. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Encha, Senhor Jesus, o nosso coração da tua presença. Oh, Rei da glória, encha-nos da tua presença. Encha-nos da tua presença, Deus. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Enche este lugar da tua presença, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Encha, Pai Santo, este lugar da tua presença. Encha-nos, Senhor. Faça-nos transportar, Rei da glória. Faça-nos transportar, Espírito Santo. Faça-nos transportar da tua presença. Faça-nos transportar. Faça-nos transportar, Senhor, da tua presença. Oh, Rei da glória. Somente da tua presença, Senhor Jesus. Da tua presença, Rei da glória. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Encha-nos da tua presença, Papá. Mais de ti, menos de nós. Mais de ti, menos de nós, Senhor. É tudo que clamamos, Rei da glória, nesta hora. Encha-nos, Senhor, de verdade. Encha-nos, Deus, de verdade. Encha-nos, Senhor, de verdade. Encha-nos, Rei da glória. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Espírito Santo, da tua presença. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Espírito Santo, encha-nos da tua presença. Pai amado, encha-nos da tua presença. Rei da glória, encha-nos da tua presença. Encha-nos da tua presença. A tua presença, Pai amado. A tua presença, Rei da glória. A tua presença, Senhor. A tua presença, Espírito da vida. A tua presença. A tua presença. Somente da tua presença, Rei da glória. Faça-nos transportar da tua presença, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, encha-nos da tua presença. Assim como naquele dia, Rei da glória, em que os discípulos se achavam reunidos naquelas 4 paredes, Rei da glória, para mais uma vez se deleitarem da tua presença. E o teu Espírito Santo veio como um vento impetuoso, Rei da glória, e encheu aquele lugar, Senhor Jesus, pela primeira vez. E os teus discípulos, Senhor, foram cheios da tua presença. Eles transportaram, estavam tão cheios, Senhor, estavam tão cheios, Rei da glória, que eles não conseguiram, Pai amado, esconder a tua presença, Rei da glória. Então clamamos nesta hora, encha-nos também, Senhor Jesus, da tua presença. Encha-nos também da tua presença, Rei da glória. Encha-nos, Senhor, somente tua presença, ó Senhor Jesus, encha, Pai amado, cada coração nesse lugar da tua presença, Senhor, da tua presença, Papá, da tua presença, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Não sei se temos mais alguma coisa. Aleluia.